Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp que as pessoas se inscreveram em nosso canal. Aqui Marcos Valério Rocha, no canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje, domingo, 1º de outubro de 2023, 26ª semana do Tempo Comum. De novo, relembrando que no primeiro vídeo nosso de ontem, dia 30 de setembro, nós falamos em 27ª. A 27ª semana vai ser no mês que vem. Hoje tem um barulho, tem um ventilador ali do fundo, por conta do calor, né? Então, se esse barulho que tem é o ventilador que se tem ali. Vamos fazer alguns esclarecimentos sobre essa questão que nós levantamos e que é uma questão importante, que nós sempre abordamos, a questão da filosofia práticas de vida, filosofias e as atuais, né? Nós falamos um pouco do pragmatismo. Para nós colocamos como Stuart Mill como principal filósofo, mas na Wikipédia coloca William James e Sanders, né? Mas nós ainda voltamos mais atrás, lá na virada do século XVIII para o século XIX, com Hegel, né? Uma passagem da filosofia da fenomenologia do espírito, que se identifica com utilitarismo e pragmatismo, tem as duas a mesma questão, né? E nós queríamos esclarecer esse ponto, né? O nosso ponto mais é Stuart Mill. E nós falamos que Stuart Mill é americano, mas Stuart Mill é britânico. Mas seu pensamento teve grande influência nos Estados Unidos, né? Depois nós falamos de praticamente o que deu a penetração do pragmatismo no cotidiano foram, isso aí qualquer um que estudar vai concordar, né? Que foi Ford e Taylor. Eles remetem ao pragmatismo também. Nós colocamos anterior, quando nós lembramos de Adam Smith na virada da Idade Média para a Idade Moderna, né? Mas aí já tem Locke, tem Hobbes, todos eles foram colocando uma pitada de que seria o pragmatismo estruturado que vigora no mundo hoje em dia, né? Tem a questão religiosa, o cristianismo, principalmente o cristianismo chamado reformado ou protestante, principalmente com Calvino, fez uma base muito grande, e essa parte nós vamos colocar já na outra filosofia que ultimamente está voltando a ter uma certa importância, né? E nós denominamos conceptualismo, mas no início influenciou muito a questão pragmática, e os filósofos pragmáticos em si, dentro da sua tradição, e a tradição pragmática cotidiana das pessoas nos vários locais do mundo, colocar a religião realmente só como um costume, não como um conceito válido de vida, e isso se perdeu. E agora nós vamos ver na nossa próxima apresentação que ela volta a ter importância. E eles baseiam muito, nós falamos na parábola dos talentos, é aquela parábola em que um empregador de talento é um dinheiro, uma moeda do Antigo Testamento, que Cristo utilizou em suas parábolas, né? Em que ele entregou uma certa quantia
para um, uma certa quantia para outro, para um só deu um talento. E ele pegou e enterrou esse talento. Aí um veio e falou, eu fiz, empreguei seu dinheiro, e ele rendeu tanto, outro fez, rendeu tudo, e no final Cristo condena esse outro, porque ele fala, eu vi que o senhor é muito exigente para não perder o talento, eu escondi ele. Aí ele falou que esse servo era mau, né? Essa pessoa foi mal, porque ela devia ter desenvolvido, né, esses talentos, os outros todos desenvolveram. Aí muita gente pega no pé da letra dessa parábola, né, na questão do capitalismo, que as pessoas investiam e faziam o capital render. É o que ficou marcado na história e até hoje é a marca. O capitalismo só se firma a partir do momento em que você multiplica o seu capital. Mas Cristo ali muitas vezes também estava lembrando, em outras parábolas ele valoriza as pessoas que não se desenvolveram, os pobres que se fala, né? Isso é muito valorizado pelo Evangelho também, do outro lado. Então esse talento não é muito o talento que Cristo quis falar ali, é a pessoa desenvolver seu talento pessoal de expandir as ideias do reino de Deus. Esse é o talento, e que muitas vezes no português, eu não sei no inglês, e outras línguas, agora quem me vê, né? Talento também no português quer significar isso. Uma pessoa que tem alguma habilidade própria para qualquer coisa, independente se essa coisa render, ter retorno financeiro imediato ou não, né? Tem pessoas que não têm retorno imediato, mas desenvolvem um talento, e o talento maior é o talento da pessoa se tornar uma pessoa melhor e fazer as outras pessoas melhores, né? E esse é o talento que também nós queremos aqui, tentamos, né? Mas nossa, chamando, aclarando caminhos em casa, também é isso, né? É mostrar uma maior visão do mundo para além do que o bombardeio e as necessidades prementes diárias têm e fazem pressão sobre o ser humano. Nós começamos a falar, não desenvolvemos, o pragmatismo implica, nós começamos a falar numa certa competitividade, e essa competitividade muitas vezes ela instiga um lado violento, e a violência permeia todo esse processo da constituição do mundo dentro dessa perspectiva radical, pragmática, tradicional que nós vemos, né? Isso historicamente, e agora assim, a União Soviética, não sei se é da falta de informação, quando era dominada por um regime mais duro lá tudo, né, não se viam muitas sublevações e muitos conflitos internos dentro daquelas repúblicas. Depois do fim da União Soviética e com a vitória do pensamento liberal, aflui conflitos graves, desde a Iugoslávia, com a guerra do Kosovo, e agora com a Ucrânia, agora, e mais recentemente com a Armênia. São todas ex-repúblicas ou vizinhos de ex-repúblicas que, enquanto estava sendo controlado pelo governo central de tendência socialista, ou não chegava notícia ou não se tinha, ou realmente não aconteceu. Nós temos ouvido alguns sites que relatam que as pessoas
muitas vezes está com saudade daquela época soviética por conta disso, né, que não tinha tanto conflito. Os armênios estão à beira de um genocídio, né, por conta da divergência no Azerbaijão que nós vimos. Aqui no Brasil já tem uma violência latente por outras questões coloniais, questões de visão de mundo e da heterogeneidade da formação do Brasil, em que se denominou uma visão muito repressora, apesar da toda a alegria que o brasileiro tem, sempre por baixo tiveram várias formas de repressão e que vez por outra se afloram, né? E um preconceito muito grande que o Charles Darwin, que não é nenhum socialista, nada, veio aqui, ficou abismado de ver a diferença social e o preconceito e a forma cruel do escravagismo no Brasil e que permeiam tudo. E vez por outra se explodem revoltas do mundo pobre, dos ex-escravos, né? E uma revolta meio, muitas vezes, sem sentido e que não leva a nada. Não há um movimento no Brasil unificado de superação dessas divergências cotidianas em algumas. Os últimos notícias, pelo menos no litoral, né? Esse início do ano foi bem violento, desde o litoral em São Paulo, Santos, por ali, litoral lá no Rio de Janeiro, mais ou menos, a Bahia, revolta nas prisões, que incendiaram um ônibus em Fortaleza, né, que também é litoral, já lá no Nordeste. Então tem essa violência que acompanha tudo. Não vamos colocar que esse é um pressuposto principal, enquanto teoria e pensamento, né? Mas enquanto história. Nós vamos fazer um outro vídeo explicando um pouco enquanto essa questão histórica tem e que vai formando todo esse caudar de violência que o país vive, né? Não que tenha uma mente fazendo isso, e no mundo, né? No mundo que nós vimos na região, tudo. A época áurea do capitalismo foi o século XIX, e foi de lá que foram espalhando e pipocando revoltas e conflitos naqueles países todos que desencadeou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa visão, muitas vezes atomizada, sem uma visão maior da coisa, e um praticismo, muitas vezes exagerado, em que não reconhece que é preciso ter uma autoridade maior para arrefecer as divergências interpessoais e interclasses, né, no sentido econômico, vai fazendo o cotidiano verificar cada vez mais violento que aflora esses conflitos que nós todos vimos, ressurgindo, né, por lá no Brasil, e ressurgindo um pouco no Brasil. Que falando no Brasil não tem um movimento estruturado e nunca teve a revolta do Zimboaba, a Revolução Farroupilha. São algumas revoltas que vão tendo, muito localizadas, mas sem uma conotação maior, né? E essas revoltas, muitas vezes, elas se manifestam na forma da violência urbana concreta diária nos grandes centros urbanos brasileiros. Então é isso que nós queremos falar, os dois lados do pragmatismo é o melhor,
a filosofia enquanto prática, enquanto visão de produção é que mais produz bens, mas que geram essas distorções de caráter, principalmente social, né? Sempre ela precisa, o pragmatismo, por conta da competitividade, precisa de um teor de conflito entre as pessoas e que muitas vezes se manifesta de forma exagerada. Boa tarde a todos.